Olá, minha cara, olá, meus caros, meus caríssimos, sejam muito bem-vindos. Quero conversar contigo agora, seguir nas nossas conversas sobre análise de mercado, mas eu acho que nesse momento também é importante que a gente resgate um pouco de como o mercado imobiliário se constrói, se constitui e como essa constituição ela acaba construindo determinadas características que precisam ser analisadas. E, claro, como a gente analisa isso. Vamos lá? Bom, eu acho que é importante que a gente resgate um pouquinho daquilo que é a história, né? De como esse mercado imobiliário ele vai se construir e se reconstituir, né? Historicamente, a questão da posse da terra, ela está ligada a uma questão da relação do homem com o planeta, a uma relação do homem, inclusive, com um conjunto de forças sociais que regem e que organizam o ambiente onde o homem está, né? Nas sociedades antigas, especialmente nas sociedades feudais, ou pré-feudais, inclusive, a posse da terra ela era considerada um elemento coletivo, quer dizer, não existia uma posse individual da terra, não existe um pedaço da terra que é do fulano e do ciclano, do César ou do André ou da Maria ou da Fernanda, né? Existia um uso coletivo, né, onde cada um pegava e adquiria e construía para si aquilo que se precisava em sociedade, né, para a construção do sustento da sociedade como um todo. Claro que os costumes vão avançando, as civilizações, sumérios, egípcios, Mesopotâmia e etc., vão sendo sucedidos, e os costumes, alguns, se mantêm, outros são substituídos. Né? A gente sabe que no Império Romano, a questão da posse da terra muitas vezes era um presente. Né? Um general, um comandante que tivesse um bom desempenho na guerra poderia ganhar grandes pedaços de terra e escravos, inclusive, para trabalhar nela. O imperador detinha o direito máximo de fazer a distribuição dessas terras, né? Era muito mais uma honraria, algo ligado a uma questão, muitas vezes inclusive divina, né? Do que propriamente uma questão de posse por algum tipo de negócio. Só que isso vai mudando ao longo dos tempos, especialmente a partir da modernização da sociedade pós a Revolução Francesa, especialmente no período das grandes revoluções industriais, da primeira e da segunda Revolução Industrial. Isso começa a mudar muito rapidamente. Por quê? Porque era preciso se desenvolver formas de efetivamente habitar, de gerar habitação para as camadas de população que começavam a se deslocar para o entorno das fábricas e começavam a formar os grandes bairros, os grandes centros urbanos, como nós conhecemos hoje, né? As cidades têm sua origem nesse momento, nesse processo. As pessoas começam a se deslocar por grandes centros atrás de trabalho, atrás de emprego, e começam a se concentrar. E é preciso construir casas, é preciso construir moradias, é preciso construir edifícios, apartamentos, etc. E começa a surgir um negócio imobiliário propriamente dito que vai começar a afetar a economia dos países, que vai começar a inclusive a ganhar uma relevância na economia dos países à medida que a demanda por moradias, que a demanda por construção de casas, de apartamentos, de prédios, etc., se torna permanente, se torna constante e se torna inclusive uma necessidade, praticamente uma obrigação. Afinal de contas, a indústria e depois e os serviços que vão ser criados correlatos precisam de consumidores. Você precisa de pessoas para trabalhar, mas você também precisa de pessoas para consumir. E na medida que você organiza esse conjunto de pessoas, esse conjunto de seres, essas pessoas, esses seres humanos, numa mesma localização, num mesmo ambiente, você facilita toda uma série de processos de logística, de serviços, de produtos de consumo, etc., e que vai fazer com que esse processo de concentração urbana, perdão, ele se acelere cada vez mais, né? Só que o que acontecia nessa época, né? Especialmente ali até o final do século XIX, início do século XX? Esses mercados eles eram bastante informais, as coisas iam acontecendo, né? Quer dizer, eu tenho um apartamento, uma casa para vender, tu quer comprar, a gente faz aí um negócio no fio do bigode, registra lá no cartório de qualquer jeito, não existia uma regulação, não existia uma regulamentação formal, não existiam sistemas de financiamento. Ah, não, eu te parcelo em 2 anos e se tu vai pagando, e se não eu te boto para a rua. Não existia um sistema de financiamento.
No Brasil, esse sistema de financiamento ele vai surgir. Os momentos nas economias e nos processos históricos são diferentes nas diferentes regiões, né? Tem questão da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, etc. No Brasil, nós vamos ter o surgimento do Sistema Financeiro de Habitação e do Banco Nacional de Crédito justamente após ali 1964, né, metade da década de 60, quando há todo um movimento econômico no sentido de regulamentar esse mercado imobiliário e justamente incentivar esse mercado para que esse mercado acontecesse e gerasse um impacto cada vez maior na economia. O mercado, quanto mais regulamentado, um mercado organizado e com regras claras, ele se torna mais seguro para quem está investindo, para quem está querendo adquirir e fazer seu imóvel. Não. Então, a partir daquele momento que passa a haver um sistema de financiamento, um sistema de regulagem dessas trocas, esse mercado se afirma. E aí, claro, né, esse mercado cresce e se sedimenta, a demanda, as necessidades vão surgindo cada vez mais e as empresas precisam cada vez mais compreender esse mercado e passam a aplicar ferramentas de mercado. Mas você olha para mim e diz, mas eu sou um corretor, mas eu trabalho numa pequena consultora, ou eu estou na parte de gestão ali da questão das concessões, ou eu trabalho ali mais com a parte documental de compra e venda. Como é que entender tudo isso me ajuda? Te ajuda no sentido de que você compreender que se grandes empresas utilizam determinadas ferramentas para análise de mercado, você pode aplicar essas mesmas ferramentas para entender como o teu mercado, como o teu trabalho impacta e como é que você consegue se posicionar em relação a esse mercado. Por exemplo, análise SWOT, né, que analisa forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Onde nas forças e nas oportunidades, nas forças e nas fraquezas, perdão, você está falando do seu ambiente, daquilo que você pode fazer, nas oportunidades e ameaças você está falando do mercado externo. Né? A análise SWOT, ela é muito prática e ela pode ser aplicada desde um grande negócio para o lançamento de grandes empreendimentos, sabe, dentro de um bairro de classe nobre, etc., até para o corretor independente, para a pequena corretora, para uma imobiliária de bairro, para entender o seu mercado e compreender como é que ela consegue se posicionar propriamente dita. Assim como nós temos, né, a matriz de Porter, que fala do poder de barganha dos fornecedores, da ameaça de produtos substitutos, do poder de barganha dos clientes, dos novos entrantes, que fala de como é que estão as rivalidades dentro do mercado e que permite compreender justamente quais são as ameaças, como é que esse meu mercado está acontecendo e como é que eu preciso ou posso me posicionar em relação a ela. E, novamente, observe tanto na SWOT quanto na matriz Porter que essas forças elas se afetam mutuamente. Né? Eu tenho forças internas, que são minhas, nativas ali do meu microambiente, e eu tenho forças externas do macroambiente e que elas se afetam. E essas matrizes, elas me permitem observar isso com muita clareza. Ok? Muito obrigado e bons estudos.